Os gritos mais altos são aqueles que ninguém ouve. O silêncio não ecoa na sala, ecoa na alma. Você já se perguntou o que realmente acontece quando você fica em silêncio com alguém que achava que você nunca iria embora? Não é só uma sala silenciosa, é uma tempestade na mente deles, um desmoronamento lento e assustador. Eles nunca vão admitir, não vão postar sobre isso. Eles não vão te mandar mensagens sobre isso. Mas está lá, por trás dos sorrisos falsos, das risadas forçadas e das legendas "estou bem". O silêncio, meus amigos, não é passivo. É poder. É a pressão invisível que eles fingem não sentir, mas que os está destruindo dia após dia. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em uma floresta, sem nenhum som, só quietude, sem pássaros, sem brisa, só silêncio total. No começo, parece tranquilo, calmo, mas fiquem lá tempo suficiente e esse silêncio começa a parecer pesado, como se estivesse observando vocês, como se estivesse pressionando o peito de vocês. É exatamente isso que o silêncio de vocês faz com alguém que considerava a presença de vocês algo natural. Eles não sentem isso no primeiro dia, mas deixem esse silêncio permanecer, e ele se tornará mais alto do que qualquer palavra que vocês poderiam ter dito. Ele se torna o som dos próprios pensamentos deles se voltando contra eles. Veja, nos alimentaram com a mentira de que a pessoa que se afasta primeiro é fraca. Esse silêncio significa que você está magoado, que perdeu ou que está fugindo. Não, meus amigos, o silêncio é para os fortes. É para aqueles que conhecem seu valor. É para aqueles que entendem que, às vezes, a melhor maneira de dizer que você errou é não dizer nada. Eles vão agir como se não se importassem. Vão postar selfies na academia, vídeos de festas, citações inspiradoras. Mas você sabe o que eles não vão postar. As noites em que ficam olhando para a sua última mensagem, os momentos em que digitam o seu nome no celular e apagam, as lembranças aleatórias que surgem do nada no meio de uma música, enquanto escovam os dentes ou ficam olhando para o teto, se perguntando onde tudo deu errado. Esse é o colapso mental que eles nunca mostram. É isso que começa quando você fica em silêncio. Uma das minhas citações favoritas diz: se você quer saber o quanto alguém valoriza, desapareça. Não é quando você liga, manda mensagens, tenta consertar as coisas. Não é quando você tenta fazer com que eles se importem. É quando você desaparece, não por rancor, mas por força, por respeito próprio. É aí que a verdade aparece. É aí que a máscara cai. E vamos nos divertir um pouco com isso. Eles vão jogar jogos. Oh, eles vão. Postando letras de músicas como se fossem filósofos. Postando selfies em lugares que vocês costumavam ir juntos. Assistindo às suas histórias, como se fosse o trabalho deles em tempo integral. É tudo uma performance, mas por trás daquela tela há uma mente que está girando. Eles pensaram que você iria quebrar, pensaram que você iria persegui-los, mas agora ficam se perguntando: por que ele não voltou? E isso, meus amigos, é o começo do fim deles. Então, hoje vamos nos aprofundar, dia após dia. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para entender, para despertar, para mudar o roteiro, porque o silêncio não significa fraqueza, significa que você disse tudo o que precisava dizer com sua ausência. Deixe seu silêncio ser sua mensagem. Deixe sua paz ser sua vingança. Deixe seu distanciamento ser seu poder. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho o silêncio. Diga em voz alta. Diga com orgulho, mesmo que você digite baixinho. Clique no botão curtir. Inscreva-se se você está exercendo seu poder silenciosamente e fique comigo, porque é hora de expor a verdade. Eles se escondem quando você fica em silêncio. No primeiro dia, eles não se importam. No entanto, a dor de ser ignorado não é sentida por quem se afasta.
É sentida por quem pensava que sempre seria perseguido. No primeiro dia, o silêncio começa. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Neste dia, não vai parecer que eles estão se quebrando. Não vai parecer que estão incomodados. Na verdade, eles podem parecer melhores do que nunca. Postagens novas, energia feliz, rindo com os amigos. Você vai vê-los e pensar: caramba, eles alguma vez se importaram? Deixa eu te interromper aqui. Imagina um copo de água gelada, cheio, intocado. É assim que eles estão no primeiro dia. Eles estão hidratados com atenção, ego, validação. Eles não sentem sede. Ainda. Você acabou de sair da mesa e o copo ainda está cheio. Então, é claro que eles estão calmos. É claro que estão confiantes. Você sempre esteve lá, certo? Sempre respondeu, sempre apareceu. Eles acham que isso é só mais um jogo. Acham que você vai voltar antes que o gelo derreta. Mas aí vem a reviravolta. Desta vez, você não está jogando. E é aí que a história começa a mudar. Veja, a maioria das pessoas acha que o silêncio deve atingi-las como um caminhão no primeiro dia, como uma cena dramática de filme em que elas percebem instantaneamente o que perderam. Não, pessoal, a vida real não funciona assim. As pessoas não entram em pânico quando a porta se fecha, pela primeira vez. Elas entram em pânico quando percebem que está trancada. O primeiro dia é cheio de mentiras, do tipo que elas contam a si mesmas para manter o controle. Elas estão apenas ocupadas. Elas vão voltar. Eu ainda as tenho quando quero. Essa é a ilusão, e é reconfortante até não ser mais. Você pode estar sentado aí pensando: por quê? Por que eles não sentem minha falta? Por que eles não estão entrando em contato? Eu era tão esquecível assim? É o seu medo falando. É o seu ego sangrando, porque no fundo, você quer que eles sintam o que você está sentindo. Você quer que esse silêncio doa imediatamente. Mas deixe-me dizer uma coisa que vai te libertar. O primeiro dia não é sobre eles, é sobre você. Esse é o seu teste. É aqui que você sente o peso da sua própria decisão, a vontade de entrar em contato, de checar o perfil deles, de se explicar uma última vez. Essa é a tempestade que você tem que enfrentar, não porque você é fraco, mas porque você está se livrando de alguém que se alimentava da sua atenção. Você ainda não está deixando eles morrerem de fome, você só está cortando o primeiro fio. E isso é difícil. É pesado, mas é real. Você provavelmente já ouviu essa frase. Às vezes você não percebe que estava se agarrando até finalmente deixar ir. O primeiro dia é o dia de deixar ir. É estranho, é silencioso, é desconhecido. É como andar na neblina. Você não consegue ver o que está à frente e parte de você quer voltar atrás. Mas ouça, o silêncio não é sobre vingança, é sobre revelação. Não para eles, para você. Ele mostra quem você é, quando não está constantemente provando seu valor para alguém que o considerava garantido. E sejamos honestos, eles ainda não estão em pânico porque acham que você ainda se importa. Eles acham que esse silêncio é temporário, que você está apenas esperando por uma reação e que, eventualmente, você vai ceder. Essa é a mentira em que eles estão vivendo. E sua função, meu amigo, não é quebrar essa ilusão com palavras, mas deixar que a realidade os atinja em seu próprio tempo. Porque a verdade é que eles ainda não sentem o peso da sua ausência, porque sua presença sempre foi garantida. Mas essa garantia acabou de expirar. A verdadeira razão pela qual o primeiro dia é difícil não é porque eles não sentem sua falta, é porque eles não sabem que estão prestes a sentir. Então, respire. Não role a tela, não verifique, não ceda. Você não está perdendo eles, você está encontrando você mesmo. Este é o seu momento de se manter firme no silêncio, de ser aquele que não recua, de parar de tentar ser lembrado e começar a aprender a esquecer. Escreva isso nos comentários agora mesmo.
Eu não persigo. Eu escolho a paz. Diga isso com convicção. Diga isso por você. Diga isso pela versão mais jovem de você, que implorava por um amor que nunca recebeu. Diga isso pela versão futura de você, que nunca mais precisará implorar. Mostre ao mundo que você não é mais a mesma pessoa que continuava dando chances. Mostre a si mesmo que o silêncio não é fraqueza, é sabedoria. E fique comigo. Porque no segundo dia é quando eles começam a verificar o copo e percebem que ele finalmente está vazio. Segundo dia. Por que eles não disseram nada? As pessoas não temem seu silêncio no primeiro dia. Elas temem quando ele se recusa a quebrar. Bem-vindo ao segundo dia. E é aqui que tudo começa. Não o caos, não o arrependimento, mas algo. É fraco como um lampejo no fundo da mente deles. Eles vivem o dia como se nada tivesse mudado. Eles riem de algo no celular, verificam as redes sociais, podem até postar algo que parece despreocupado ou ousado. Mas nos momentos de silêncio, quando o barulho desaparece, aquele lampejo traz de volta aquele pequeno pensamento. Ele também não me mandou mensagem hoje. Não dói ainda. Não se transforma em um ciclo vicioso, mas fica registrado. Imagina entrar em uma sala onde costumava haver uma vela acesa. Todos os dias você entra por hábito, esperando ver o brilho suave. Mas hoje está escuro e você para. Não é nada demais. Você vai acender novamente mais tarde. Mas você percebeu. E agora aquela sala não parece mais a mesma. Esse é você. É assim que sua ausência aparece agora. Eles não estão sentindo sua falta, não conscientemente. Eles estão sentindo falta do conforto. Você trouxe o padrão, a rede de segurança. Você ainda não percebeu, mas eles dependiam da sua presença, mesmo que agissem com indiferença. Você fazia parte da rotina. Eles fingiam estar acima disso, mas agora o silêncio tem um pouco de peso. Não é pesado, não é doloroso, apenas perceptível. É aí que a mente começa a jogar jogos silenciosos. Eles podem abrir seu chat, rolar pela última conversa, talvez até reler algumas linhas sem motivo algum. Claro que é curiosidade, eles dirão, mas não é. É o ego deles, executando um sistema, verificando, certificando-se de que você ainda está em algum lugar no fundo, esperando, imaginando. Mas desta vez, você não está. É aí que as rachaduras começam a se formar, e aqui está a mentira a qual eles se agarram. Ele só está fazendo isso para chamar minha atenção. Ele vai ceder em breve. É nisso que eles querem acreditar. Porque se o seu silêncio é uma jogada no jogo, então eles ainda se sentem no controle, ainda sentem poder. Mas se o seu silêncio é real, se vem da paz, não da dor, então esse controle está escapando, e isso os assusta mais do que qualquer outra coisa. Você não está com raiva, não está amargurado, você simplesmente se foi. Essa é a parte que eles não conseguem entender. Veja bem, a maioria das pessoas está acostumada a reações, drama, conclusões, palavras. Mas quando você não lhes dá nada, nenhuma raiva, nenhuma mensagem, nenhum sinal, eles ficam sozinhos com a coisa mais desconfortável de todas, eles mesmos. E é aí que você pode se sentir tentado. Talvez você esteja se perguntando se eles realmente se importam. Talvez parte de você queira verificar se eles perceberam. Vou ser sincero com você. Eles perceberam. Mas o silêncio não implora para ser reconhecido. O silêncio os deixa curiosos, e essa curiosidade se transforma lentamente em obsessão. O segundo dia é como o vento antes da tempestade. Ele não balança as árvores, não quebra janelas, mas, se você prestar atenção, poderá sentir a mudança. A quietude está ficando desconfortável. Então, não se mexa. Deixe-os ficar nessa situação. Deixe-os começar a fazer as perguntas silenciosas. Ele estava falando sério dessa vez? Ele realmente terminou?
Por que não parece mais um jogo? Porque no momento em que deixa de parecer um jogo, é quando eles percebem que podem ter perdido algo real. Você não está tentando vencer, você está tentando andar de acordo com o seu valor. Esse é o caminho estoico. É disso que se trata esse silêncio. Desapego com dignidade, distância com força. Você não está punindo eles. Você não está mais se apresentando para pessoas que não conseguiam ver o seu valor quando ele era gratuito e transbordava. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é real. Não basta digitar. Sinta isso. Diga isso pelo homem ou mulher dentro de você que está cansado de explicar demais, de se esforçar demais, de sentir pena de pessoas que nunca retribuíram nem metade do que você deu. E fique comigo, porque no terceiro dia é quando os sussurros começam a se transformar em desconforto. É quando eles começam a rolar a tela com esperança e a sentir a dor da ausência. Terceiro dia. Espere. Por que estou sentindo isso? Você não sente falta da pessoa. Você sente falta do controle que achava que tinha sobre a atenção dela. No terceiro dia, o silêncio não é apenas algo que eles percebem, é algo que eles começam a sentir. E não porque você fez algo dramático. Você não fez. Você ficou quieto, ficou parado, ficou com os pés no chão. Mas é exatamente isso que está mexendo com a cabeça deles. Porque esperavam barulho, esperavam uma reação, esperavam que você cedesse. E agora o silêncio está começando a falar mais alto do que qualquer desculpa, qualquer discussão, qualquer conclusão jamais poderia. Imagine assim. Você está acostumado a ouvir o tic-tac do relógio no seu quarto todas as noites. Não é alto, não é irritante, apenas está sempre lá. E um dia você entra e ele não está mais lá. Você não entra em pânico imediatamente, mas seu cérebro percebe, seus ouvidos procuram por ele. E quanto mais você tenta ignorar o silêncio, mais você não consegue. É assim que sua ausência parece agora, um lembrete silencioso de que algo familiar desapareceu e eles não sabem se vai voltar. Agora, eles estão checando seus telefones, não uma vez, não casualmente, mas deliberadamente. Eles não vão admitir, mas estão esperando que seu nome apareça. Eles podem até ensaiar como responderiam se isso acontecesse. Eles pensam nisso durante momentos chatos, no carro, no sofá, na cama, antes de dormir. Não é desespero, mas é desconforto. Mas o desconforto é o que abala a confiança. É o começo de uma mudança que eles não conseguem controlar. Aqui está o que é louco. Eles não estão sentindo sua falta da maneira que você imagina. Eles estão sentindo falta da segurança, da vantagem, da versão de você que estava sempre presente, sempre pronta, sempre se esforçando. Eles estão começando a perceber que talvez, apenas talvez, não tenham mais isso. E esse pensamento é perigoso, não para você, para eles, porque quando alguém que está acostumado a ser perseguido, de repente se sente abandonado, seu ego começa a entrar em espiral. Não seu coração, seu ego, sua confusão mascarada de calma, seu orgulho, tentando fingir que não está ficando mais fraco. Eles percorrem suas últimas mensagens, relê-las, analisá-las, procurando algo que perderam, uma pista, um aviso, qualquer coisa. Mas a verdade é que não há mais nada para ler. Você não bateu a porta, você apenas se afastou. E o silêncio limpo dessa escolha é mais brutal do que qualquer despedida raivosa. E sejamos realistas, você também pode estar pensando neles. Isso é normal. É humano. Mas qual é a diferença agora? Você não está agindo com base nesses sentimentos. Não está buscando validação. Está sentado no seu poder, deixando a tempestade passar sem entrar nela. Isso é crescimento. Isso é maturidade. Isso é estoicismo em ação. E agora eles sentem isso. Eles sentem que o seu silêncio não é uma birra. É uma declaração. E pior,
Eles não sabem o que isso significa. Você terminou? Você está falando com outra pessoa? Você está melhor assim? A mente odeia perguntas sem resposta, e quando não consegue encontrar respostas, ela as cria. É onde eles estão agora, criando teorias, histórias, fantasias, tudo por causa de um silêncio que eles achavam que duraria um dia. É por isso que a paciência é tudo. É por isso que quebrar o silêncio muito cedo destrói o poder que ele constrói. Porque quando você fica calado, não se trata de quem manda a primeira mensagem, mas de quem se mantém firme. E agora, você está mostrando a eles algo que eles não acreditavam que você tivesse: disciplina, distanciamento, autoestima. E aqui está a verdade que dói. Se eles realmente não se importassem, não estariam pensando em você. Aquele barulho interno que eles estão ouvindo no terceiro dia não é nada. É o começo do colapso deles. Não do tipo emocional, mas do tipo identitário. Eles estão começando a questionar o papel que desempenharam na sua vida. Estão começando a se perguntar se eram tão especiais quanto pensavam que eram. Essa incerteza é o que o silêncio faz. Ele não ataca, ele assombra. Então, não desista. Não entre em contato. Não valide as suposições deles. Você já perseguiu o suficiente. Deixe que eles se perguntem agora. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não sou uma opção. Não hoje. Não mais. Diga isso pela versão de você, que costumava esperar ao lado do telefone. Diga isso pela parte de você que tinha medo de ser esquecida. Mostre ao mundo. Mostre a si mesmo. Seu silêncio não é fraqueza. É respeito pela sua própria energia. E fique comigo, porque no quarto dia é quando eles param de sentir curiosidade e começam a sentir a dor de perder o controle. Quarto dia. Por que eles ainda não cederam? Quando alguém está acostumado a controlar sua atenção, seu silêncio não os confunde, os aterroriza. Quarto dia. E o silêncio está começando a ecoar. Não nos seus ouvidos, nos deles. É diferente. Agora a energia mudou. E, quer eles admitam ou não, eles sentem isso. O que começou como apenas espaço, agora está começando a parecer distância. Não o tipo que eles escolheram, o tipo que você criou. Veja, eles achavam que isso era temporário, uma fase, uma pequena pausa que acabaria no momento em que você sentisse muita saudade deles. Mas você não cedeu, não enviou aquela mensagem dizendo que estava pensando neles. Você não verificou a história deles, não curtiu a postagem deles e nem mesmo se incomodou. E essa é a parte que está começando a abalá-los. Eles estão acostumados a mexer com seus sentimentos e obter uma reação, uma postagem fofa, uma selfie sutil, talvez uma citação enigmática para cutucar seus sentimentos. Eles esperavam que isso funcionasse. Sempre funcionou, mas desta vez, nada. Você deu a eles silêncio, silêncio puro e poderoso. E agora eles ficam se perguntando se você ainda está observando ou se finalmente parou de se importar. Imagine assim: eles são os protagonistas de uma peça, em pé no palco, esperando que os holofotes sigam cada movimento deles. Mas agora os holofotes estão apagados. O público se foi. Sem aplausos, sem reação, apenas um teatro vazio e o som da própria voz deles. É assim que sua ausência parece agora. Não é mesquinho, não é dramático, é apenas real. E é aí que eles começam a fazer perguntas. Não em voz alta, é claro, isso seria muito vulnerável, mas silenciosamente, internamente. Por que eles não estão entrando em contato? É isso mesmo? Eu fui longe demais? A confiança deles, que era tão evidente há poucos dias, não está mais firme. Está começando a vacilar, substituída por uma inquietação crescente que eles não conseguem explicar. O orgulho deles diz que estão fazendo isso apenas para chamar atenção, mas o instinto deles, está começando a sussurrar algo muito mais sombrio. Eles podem realmente ter ido embora. E é aí
que o medo começa. Porque agora não se trata mais de você voltar, mas da percepção de que talvez, apenas talvez, você não precise voltar. Eles verificam seus telefones com mais frequência hoje. Não casualmente, não apenas por precaução, e cada vez que seu nome não aparece, o golpe é um pouco mais forte. Eles começam a abrir suas mensagens antigas, não para responder, mas para sentir algo, para se lembrar da versão de você que eles tinham tanta certeza de ter na palma da mão. Mas agora essa versão sua se foi, evoluiu para o silêncio, e eles não sabem como lidar com isso. Porque a verdade é esta: as pessoas não sentem falta do que ainda acreditam que podem ter. Elas só começam a sentir sua falta quando percebem que o acesso foi revogado. E é isso que está acontecendo agora. Elas estão percebendo que você não está esperando. Você está seguindo em frente. Este é o dia em que a maioria das pessoas não sobrevive emocionalmente. É aqui que a tentação se torna mais forte para você simplesmente dizer algo, para verificar a história deles, para quebrar um pouco o silêncio. Não faça isso. Essa pequena quebra se torna uma enxurrada. E uma vez que você abre essa porta, todo o seu poder se esvai. Seu silêncio não é vingança, é revelação. E está funcionando agora. Eles não estão pensando no que você fez de errado. Eles nem estão pensando no porquê das coisas terem acabado. Eles estão pensando no porquê de você não ter desistido. Essa pergunta agora está presa na cabeça deles, como uma música que eles não conseguem desligar. Eles continuam verificando, testando, esperando. Mas a quietude permanece. A paz permanece. E é isso que os deixa inquietos. Deixe acontecer. Você não está punindo ninguém. Você está protegendo sua energia. Você não está evitando eles. Você está escolhendo você. E a cada segundo que você fica em silêncio, você mostra a eles algo que eles raramente experimentam: a consequência de perder alguém que realmente se importava. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio fala mais alto. Diga isso pela pessoa que você costumava ser. Aquela que sempre explicava, que sempre se aproximava primeiro, que sempre ficava um pouco além do necessário. Diga isso pela nova versão de você. Aquela que sabe que a paz não é passiva, é poder, e permaneça comigo. Porque no quinto dia é quando eles param de fingir e começam a sentir a perda de verdade. Quinto dia. Por que eles ainda não estão dizendo nada? Quanto mais tempo o silêncio dura, mais alta fica a sua ausência. Não na sala, mas na mente deles. No quinto dia, a atuação deles começa a falhar. Não para o mundo. Não, a máscara ainda está lá. Eles ainda aparecem online, ainda fingem. Estou bem sem eles. Atuam, talvez até mais alto agora, mas isso é só uma atuação. Porque por dentro, a quietude está ficando insuportável. E o silêncio que eles riam há alguns dias, agora ecoa perguntas que eles não estão prontos para responder. Por que eles não disseram nada? Por que estão tão bem com isso? Porque sinto que sou o único a verificar o meu telemóvel agora. Eles nunca vão admitir, nem a ti, nem a si mesmos. Mas hoje verificaram o teu perfil mais de uma vez. Eles releram aquela última conversa novamente. Passaram o cursor sobre o teu nome nos seus contatos. Talvez até tenham digitado algo, só para apagar antes de enviar. A atração é real agora, assim como o pânico. Eles não entendem como você está fazendo isso, como você não está reagindo, não está entrando em contato, não está cometendo nenhum deslize e jogando para eles nem mesmo a menor migalha de atenção. Não faz sentido para eles, porque acreditavam que tinham você totalmente emocionalmente, mentalmente, talvez até espiritualmente. Você sempre esteve disponível, sempre consistente, sempre atrás, e agora é como se tivesse desaparecido sem deixar vestígios, sem raiva, sem palavras finais, apenas silêncio e disciplina. É aí que a confusão começa a se transformar em frustração,
porque o silêncio só é legal quando você o controla. Mas agora, eles não controlam. Você controla, e eles podem sentir essa perda de controle como um aperto no peito. É sutil, mas é real. E a pior parte, você não está mais jogando o jogo. Eles tentam de tudo hoje. Coisas sutis, coisas estratégicas, uma música, uma letra, uma citação sobre cura, uma foto daquele lugar que vocês dois costumavam ir. É isca. Cada detalhe foi cuidadosamente elaborado para parecer não intencional. Mas é tudo menos isso que eles querem ver. Se você está observando, se ainda está emocionalmente conectado, se ainda há uma pulsação entre vocês. Mas você ficou em silêncio e invisível. Sem curtidas, sem visualizações, sem reações, nada. E nada, meu amigo, é mais alto do que o silêncio quando dura tanto tempo. Veja bem, o quinto dia é quando a pessoa média desiste, não eles, você. É aí que a maioria das pessoas cede. Elas começam a pensar: eu deixei minha posição clara. Talvez eu deva dar um alô só para continuar no radar delas. Mas ouve só. Você só começou. Você só plantou a semente da consequência emocional. Se você regar muito cedo, ela não vai crescer. Mas se você deixar ela descansar, deixar ela fermentar, deixar a quietude penetrar nos ossos delas, é aí que começa a mudá-las. Eles estão começando a entender agora que não se trata de você ser teimoso. Trata-se de você ter desistido, ou pelo menos ter desistido de tentar provar seu valor. E essa ideia por si só, de que você parou de lutar por espaço na vida deles, atinge mais forte do que qualquer briga jamais poderia. Este é o momento em que o ego e as emoções deles começam a lutar. Uma parte quer continuar fingindo. A outra parte quer se aproximar desesperadamente, mesmo que seja só para testar se você vai responder, mesmo que seja só para sentir algum tipo de poder novamente. Mas eles não fazem isso. Ainda. O orgulho deles ainda está no controle. Por pouco. Mas esse controle está escorregando, e tudo o que você está fazendo é sentar em paz, deixando o silêncio dizer tudo o que as palavras não conseguem. A questão é a seguinte: você não está punindo a pessoa. Você está mostrando como é a vida sem a sua presença, sem a sua atenção, sem a sua energia sendo despejada em alguém que não sabia como segurá-la. E, quer a pessoa admita ou não, ela sente isso agora. Não como um soco no estômago, ainda não, mas como uma dor silenciosa ao fundo. A tensão que eles não podem estender. Deixe isso crescer. Não quebre o silêncio. Não responda à provocação. Não diminua seu valor só para deixá-los confortáveis de novo. Seu trabalho não é resgatá-los do desconforto. Seu trabalho é proteger sua paz, porque pela primeira vez em muito tempo, você não está tentando ser necessário. Você está apenas escolhendo não ser usado. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu protejo minha paz. Diga isso pela parte de você que sempre deu demais. Diga isso pela versão curada de você que finalmente está aprendendo a não receber nada e ainda assim se sentir inteiro. Diga isso em voz alta, mesmo que seu silêncio diga isso mais alto. E fique comigo, porque no sexto dia é quando o silêncio deixa de ser apenas desconfortável e começa a se tornar doloroso. Sexto dia. Por que isso está começando a doer? O silêncio que antes os fazia se sentir poderosos, agora é o silêncio que os faz se sentir substituíveis. No sexto dia, o jogo acaba, não porque alguém ganhou, mas porque alguém parou de jogar. E esse alguém foi você. Você parou de aparecer, parou de reagir, parou de facilitar para eles acreditarem que ainda eram o centro do seu universo. E agora, pela primeira vez, o silêncio não é mais apenas confuso, está começando a doer. Este é o dia em que o peso emocional começa a pesar. E o mais louco é que, visto de fora, ainda não parece nada disso. Eles ainda estão fingindo, ainda postando,
ainda compartilhando coisas que parecem confiança, ainda rindo alto demais de coisas que nem são engraçadas. Mas por dentro está pesado, mais pesado do que eles esperavam. E eles não sabem o que fazer com esse sentimento, porque, sejamos realistas, eles pensavam que estavam no controle. Pensavam que o silêncio seria temporário, fofo, até mesmo um capítulo curto que terminaria com você desmoronando e mandando uma mensagem primeiro. Mas aqui você ainda está em silêncio, ainda indiferente, ainda firme. E isso os faz questionar tudo. Espere, eu não importo mais para eles? Eles estão realmente bem sem mim? Eles estavam falando sério esse tempo todo? O orgulho que os mantinha tão confiantes alguns dias atrás, agora está se voltando contra eles. Não é mais um escudo, é uma prisão, porque eles querem entrar em contato, querem saber como você está, querem dizer algo, mas não conseguem. Porque fazer isso significaria admitir o que eles têm escondido, até mesmo de si mesmos, que sentem profundamente a sua ausência. Veja, é aqui que a coisa fica séria. O sexto dia é o ponto de inflexão. É quando o silêncio deixa de ser uma falta de palavras e passa a ser um vazio emocional ruidoso. Não é só que eles não estão me mandando mensagens, é que eles nem pensam mais em mim, não é? Deixe-me descrever a situação. Você tem sido o farol por tanto tempo. Estável, brilhante, confiável. E agora que a luz se foi, eles estão no mar procurando por ela, esperando que ela pisque por apenas um segundo, só para que saibam que você ainda está lá, mas isso não acontece. A costa está silenciosa, o céu está escuro e eles não sabem mais para onde ir. É aí que a mente se volta contra eles. Ela começa a sussurrar coisas como: você os afastou, você esperou demais, eles podem estar com outra pessoa agora. E pior ainda, talvez você nunca tenha sido tão especial quanto pensava que era. Essa é a erosão emocional que o silêncio causa, não de uma vez, não em um colapso dramático, mas lentamente, como ondas corroendo um penhasco. A cada hora que passa, eles sentem isso mais, sentem você menos, e é isso que os apavora. Eles não têm medo de perder você. Eles têm medo de já terem perdido. E enquanto eles estão girando em tudo isso, você continua em silêncio. Não para machucá-los, não para manipular, mas porque, pela primeira vez, você está escolhendo a si mesmo. Você não está punindo eles, você está se libertando. Você está deixando que eles enfrentem as consequências do espaço que criaram quando presumiram que você sempre voltaria. A maioria das pessoas não consegue chegar ao sexto dia com esse tipo de disciplina. Elas desistem, enviam algo vago, tentam apenas dar um alô, mas você não. Você está mantendo a linha porque está começando a ver o poder da quietude. Você está aprendendo que nem toda ausência precisa ser preenchida. Algumas precisam ser sentidas. E acredite, eles estão sentindo isso agora. Eles não vão dizer isso em voz alta, ainda não, mas vão mostrar isso de pequenas maneiras, na forma como ficam no seu perfil, mas nunca dizem uma palavra, nas postagens aleatórias que soam como culpa, disfarçadas de sabedoria, na maneira como olham um pouco demais para uma foto antiga de vocês dois, lembrando de uma época em que você ainda estava atrás deles. Mas essa versão de você, você enterrou em silêncio. E agora, eles estão vendo uma versão de você que não podem prever, não podem controlar e não podem substituir. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não corro atrás do que é confuso. Diga isso para o seu eu futuro. Aquele que não implora, aquele que não desiste, aquele que sabe que o silêncio, quando mantido com intenção, é uma tempestade mais forte do que qualquer grito. E fique comigo, porque no sétimo dia é quando eles param de checar o celular por curiosidade e começam a checar por desespero. Sétimo dia. Por que sinto que estraguei tudo? Eles não vão dizer ao mundo que se arrependem de ter perdido você. Mas acredite,
No sétimo dia, eles estão dizendo isso a si mesmos. Aqui, estamos no sétimo dia. Uma semana inteira, desde que você ficou em silêncio, não por raiva, não por vingança, mas em completa quietude. E agora a tempestade dentro deles é real, alta, constante. Mas aqui está a parte engraçada. Por fora, tudo ainda parece igual. As mesmas postagens recicladas, as mesmas risadinhas, a mesma energia que diz, estou bem. Mas por trás dessa performance, algo está se desenrolando, e não é mais confusão, é algo muito mais pesado, arrependimento. Eles não demonstram isso imediatamente, seu orgulho ainda não permite. Mas agora não se trata mais de ego, nem mesmo de provar algo para você. Trata-se das conversas silenciosas que eles estão tendo consigo mesmos, aquelas em que começam a fazer o tipo de pergunta que vem acompanhada de um aperto no peito e um sentimento de desânimo. Será que eu realmente estraguei tudo? Por que eu os tratei como se eles sempre fossem estar lá? Por que eu achei que o silêncio os faria correr atrás? Veja, até agora eles ainda achavam que você voltaria. Eles ainda estavam apostando nos seus velhos padrões, na versão de você que desistia no segundo dia ou cedia no terceiro. Mas no sétimo dia é quando a realidade começa a sufocar a fantasia. É quando eles percebem que aquele que sempre se aproximava não está mais se aproximando. Eles abrem seu chat hoje novamente, mas desta vez é diferente. Eles não estão apenas lendo seus sentimentos, a energia por trás de suas últimas palavras, o tom, o esforço, o calor que eles davam como certo. Agora isso se foi. E o silêncio está mais alto do que nunca. Não é mais uma ausência, é uma declaração. E eles podem sentir isso pressionando-os. Imagine andar por uma casa em que você morou. Todos os cômodos ainda iguais, mas vazios. É assim que sua presença parece para eles agora, familiar, mas inalcançável. Eles sabem como era quando você se importava. Eles ainda se lembram do som da sua voz quando dizia o nome deles. Mas agora não há nada, apenas ecos, apenas lembranças. E cada lembrança agora parece um aviso que eles ignoraram. Essa é a dor do sétimo dia. A percepção de que o seu silêncio não é uma pausa, é uma decisão. E é aqui que a situação começa a mudar. Não porque de repente eles sentem sua falta como nos filmes. Não porque estão chorando no travesseiro. Não. É mais profundo do que isso. É o tipo de saudade que parece medo. Medo de terem afastado alguém que realmente se importava. Medo de terem confundido sua gentileza com fraqueza. Medo de terem apostado em alguém que não estava blefando. Veja bem, esse é o dia em que eles começam a notar coisas que nunca os incomodavam antes. O fato de seu nome não aparecer. O fato de você não ter visto as histórias deles. O fato de você nem ter cometido um único deslize. É isso que os incomoda. Sua consistência em desaparecer. Sua calma. Sua falta de reação. Porque quando alguém espera que você desmorone e você não desmorona, eles começam a desmoronar. Eles ainda não vão mandar mensagem, mas estão perto. Muito perto. Cada hora que passa faz com que eles sintam vontade de se libertar, de se confortar, de ter a versão antiga de você. Agora eles percebem que se afastaram, mas ainda hesitam. O ego deles ainda está tentando encontrar uma saída, uma maneira de ter você de volta sem admitir a perda, sem dizer as palavras "eu estraguei tudo". Deixe-os lutar. Deixe-os lidar com isso. Você não está sendo cruel. Você está sendo realista. Você não está jogando. Você está reforçando seu valor. E a verdade é que eles não sentem falta do que você fez. Eles sentem falta de como isso os fazia sentir. Eles sentem falta de como era ser adorado por alguém que não precisava amá-los, mas amava mesmo assim. E agora esse amor está em silêncio, e esse silêncio é ensurdecedor. Então, não mande uma mensagem.
Não reaja à pequena isca que eles possam lançar hoje. Não verifique a história. Não apareça para lembrá-los de que você ainda está lá. Porque o poder está na ausência. A clareza está no silêncio. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é meu padrão. Diga isso pela versão de você, que sempre baixou seus padrões só para manter as pessoas por perto. Diga isso pelo futuro, por você, aquele que nunca mais vai se contentar com um amor pela metade. Diga isso para que o mundo ouça, mesmo que você nunca mais diga outra palavra para eles. E fique comigo, porque amanhã, no 8º dia, é quando o silêncio não apenas dói, mas começa a assustá-los. 8º dia. E se eles tiverem seguido em frente? O silêncio mais assustador não é aquele que espera, é aquele que não planeja voltar. O 8º dia é diferente. É aí que o silêncio deixa de ser confuso, deixa de ser frustrante e começa a se tornar assustador. Não para você, para eles. Porque agora não se trata apenas de onde você está, mas com quem você está. Não apenas porque você está em silêncio, mas o que esse silêncio pode significar. Que talvez você tenha desistido. Que talvez outra pessoa agora tenha o que eles não sabiam valorizar. E esse pensamento não só dói, como assombra. Eles acordam com isso, com aquele nó no estômago, aquele sussurro que diz: você esperou demais. Talvez até tenham sonhado com você ontem à noite. Não do tipo que eles vão contar, mas do tipo que os acorda com um nó na garganta. Do tipo que não faz sentido no começo, até que percebem que você não estava apenas em silêncio no sonho, você tinha ido embora. Hoje, eles procuram sinais, sinais reais. Eles vão à sua página, não por curiosidade, mas por evidências. Algo que lhes diga que você ainda está lá, que eles ainda estão em sua mente, uma história, uma foto, até mesmo um like. Mas quando não encontram nada, é aí que bate. Você não está apenas distante, você está desconectado. Eles começam a entrar em pânico silenciosamente, não da maneira dramática que as pessoas imaginam. Sem lágrimas no chão, sem grandes colapsos, apenas quietude. Isso parece ansiedade envolta em negação. E eles sentem isso nas pequenas coisas. Eles abrem o Instagram, mas não querem postar nada. Eles rolam a tela, mas nada os atrai. As músicas tocam mais forte, as memórias vêm mais rápido, suas mentes estão em espiral, e seu silêncio é a razão para isso, porque aqui está na verdade que está começando a encurralá-los. Talvez você não tenha ficado em silêncio para obter uma reação. Talvez você tenha ficado em silêncio porque não quer mais reagir. E isso muda tudo. Veja, durante dias eles se mentiram, dizendo que você voltaria eventualmente, que isso era temporário, um pequeno espaço, uma pausa de curta duração. Mas já é o 8º dia, e você ainda não voltou. E pior, você não está amargo. Você não está online jogando subs. Você não está perseguindo eles com migalhas emocionais. Você está calmo. Essa calma está matando eles, porque agora o silêncio parece permanente. E quando alguém que costumava transbordar amor, de repente fica quieto, isso te força a fazer perguntas que você nunca fez antes. Eu os pressionei demais? Alguém mostrou a eles como deveriam ser tratados? Eu realmente fui importante? Ou fui apenas o primeiro da fila? Esse medo, ele se instala profundamente e, uma vez lá, não vai embora facilmente. Esse é o estágio em que eles podem realmente tentar algo. Um pequeno movimento, uma história que faz alusão a você, uma postagem que traz de volta uma lembrança antiga, uma mensagem vaga. Eles não querem conversar. Eles querem testar. Eles querem saber. Você ainda está emocionalmente disponível? Você ainda pode ser reconquistado? Seu silêncio pode ser quebrado? Mas a versão de você agora? Você evoluiu. Você escolheu a paz em vez do desempenho.
E mais importante, você percebeu que nem todo silêncio merece ser quebrado só porque eles finalmente perceberam. Essa é a beleza do dia 8. Você não está apenas em silêncio, você está claro. Você não está ignorando eles. Você está priorizando a si mesmo. Você não está jogando um jogo. Você está protegendo sua alma. E eles estão começando a entender, talvez pela primeira vez, que o silêncio nem sempre vem da fraqueza. Às vezes, ele vem da cura. Então, deixe eles ficarem confusos. Deixe eles pensarem demais. Deixe eles sentirem como é estar do outro lado da confusão. Porque por muito tempo foi você quem teve que se perguntar. Foi você quem ficou na incerteza. Foi você quem sentiu a dor de não ser suficiente. Mas agora, você recuperou seu poder. Não dizendo algo em voz alta, mas não dizendo nada. Se isso te tocou, curta este vídeo, inscreva-se para ver mais e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.